Essa notícia ela é meio preocupante porque ela vai atingir não só imigrantes, assim, estrangeiro principalmente, mas população japonesa como um todo também. E isso porque o Japão ele nunca se importou tanto com essa questão de defesa e o lado militar, só que agora com esse governo mais nacionalista, eles estão começando a querer trilhar uma lógica um pouco mais independente militarmente. Só que você não tem tanta grana focada nisso e aí essa grana vai ter que sair de algum canto. Bom, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão e eu trabalho como engenheiro de software e também trabalho como youtuber nas horas vagas. Então, eu queria falar aqui um pouco sobre essa notícia porque o, a questão de você começar a gastar com o exército, esse lado de defesa, requer que você tire dinheiro. E hoje no Japão você vive um cenário que existe aí rumores de que estrangeiros não pagam imposto, que é rumor totalmente, eu pago meu imposto, literalmente todo estrangeiro que pelo menos está aqui como engenheiro de software e é estrangeiro, ele obrigatoriamente está tendo seu imposto sendo debitado do seu paycheck, do seu pagamento. E aí, é, você vai criar mais imposto, como diz essa notícia, para as empresas e também, eu não sei porque eles estão direcionando para o tabaco. Talvez eles querem limitar pessoas que usem tabaco, criar restrição quanto a isso. Mas o imposto para a empresa, você já sabe o que vai acontecer, né? O imposto para a empresa significa repassar o custo desse imposto para o consumidor. E aí isso vai e abate o aumento salarial que foi dado ali, eu cheguei a mencionar numa matéria anterior, dos salários em 5% ou mais. Então, é o puro suco de Brasil aqui. Você dá o aumento salarial, você dá o aumento de imposto, então é basicamente você tira o aumento e também tira o seu poder de compra com o imposto. Então você está praticamente caminhando pelo mesmo caminho do Brasil quanto ao seu poder de compra. Você vê o governo fazendo essas planejamento merda, eles nunca pensam em como melhorar o serviço do governo a ponto de você criar mais performance ali no meio, a ponto de você reduzir gastos. Você nunca tem um governo pensando nisso. Exceto na Argentina, que assim, eu não posso falar muito porque eu não estou morando lá, mas o presidente de lá, ele tem essa cabeça um pouco mais é, libertária de você querer fazer redução de gastos. O Japão é aquele negócio de Estado grande. Os japoneses curtem o Estado grande, aquela entidade que você confia e vai resolver os seus problemas, vai cuidar de você. Só que a merda de você dar esse poder para o Estado é que ele pode te fazer de pinhata, ele pode te trucidar com esse tipo de política bosta, que é quando ele começa a querer fazer merda, querer fazer coisas que tá assim, não vai trazer tanto benefício, pelo menos quando você tem uma lei na Constituição, o artigo 9 justamente diz que você não entra em guerras porque você, assim, marcou essa Constituição junto com os Estados Unidos falando que você não vai mais atacar e entrar em guerra, então você vai ficar somente com a questão de defesa, só que você não vive um cenário que vai receber ataques assim a qualquer momento. A gente está num contexto de guerra. A gente vive aí com a guerra do Irã, tem a China aqui perto. Só que você consegue prevenir os ataques com tecnologia. Você insere minas, insere de repente defesa de quanto a míssil. Então esse tipo de coisa é algo que é um custo fixo. Você compra uma vez e pronto, você está literalmente pronto para se defender. Você não vai atrás
de indivíduos para você querer atacá-los e tentar dominar um território, o que vai consumir uma quantia de grana bem maior. Então, se o governo japonês ele já tem, ou pelo menos deveria ter, conteúdo para se defender nacionalmente, por que ele quer aumentar mais o seu número de grana para esse lado militar? Meio suspeito porque diz que você vai querer dar golpes quando você tem um indivíduo com muito poder e esse investimento a mais na parte militar. Mas aí é apenas teoria da conspiração que eu estou bolando agora, nesse exato momento aqui com vocês. Mas o fato é, da onde que eles vão tirar essa grana? Essa é a minha maior preocupação e que pode refletir logo de cara. É a questão de você criar os impostos para a empresa vai repassar para mim, para todos nós, consumidores, e eles vão usar o rumor de que estrangeiro não paga imposto, e aí eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão criar as taxinhas para estrangeiro novamente. Ah, vamos subir o preço de visto para falar que tem que ficar igual aos Estados Unidos, porque eles vão tirar o número do cu, falando que os Estados Unidos eles têm esse preço, então a gente também tem que fazer um valor semelhante. E aí eles vão criar essas políticas de bosta para estrangeiro, porque eles não têm competência de querer melhorar a forma como eles estão fazendo o que eles fazem dentro do governo, ou pensar em alternativas de é, melhorar os processos dele. E tem, assim, formas de você melhorar. Para quem vem aqui, você vê muita loucura na questão de repente, é, criar uma Inambacado, por exemplo, que você tem que trocar carta, tem que olhar correio, tem que ir, voltar, onde você poderia simplesmente criar uma Inambacado online, não precisa ter toda uma estrutura com um monte de pessoa trabalhando, registrando papelzinho, você consegue colocar tudo num banco de dados, tem uma pessoa só que, uma ou, vai lá, no máximo cinco que vai, de repente, só conferir se está tudo certo os dados no banco de dados e criar o relatório na mão, se você faz questão de ter relatório na mão. Então, não tem o porquê você fazer um negócio burocrático, que é o Japão, sendo que você tem toda já estrutura tecnológica para isso. Ah, mas as pessoas mais velhas vão achar ruim. Cara, foda-se. Quem vai reformular o planeta são as gerações mais novas. E se você fica pegado no passado, acontece essas merdas aí. Você tem um governo que vai literalmente decapitar todos os estrangeiros com imposto, os japoneses também, e aí você também vai ter que ter mais pessoas trabalhando e fazendo mais horas. É muita burrice, porque aí você vai também limitar mais ainda a possibilidade das pessoas pensarem e querer ter família, pensar em querer cuidar de criança, porque no final das contas você vai e alimenta mais ainda a questão de você ter que depender da cultura do trabalho. Então você vê como o Japão ele inventa merda para querer se afogar um pouco mais ainda, porque eles fazem esses discursos para você alimentar o discurso de ódio contra estrangeiros, ao invés de pensar num plano para se tornar mais eficiente e cortar gastos dentro do governo. E o foda é que não tem um indivíduo, um partido aqui, por exemplo, que seja equivalente ao Partido Novo, por exemplo, que ali é onde mais se concentra os libertários, né? Embora tenha bastante indivíduos que não sei o que está fazendo nesse partido, que só faz merda, mas aqui no Japão você não tem nenhum partido com esse foco, porque eles querem todo relações amigáveis com outros partidos. Vamos ser todos amiguinhos e meter no cu da população japonesa com imposto, porque o governo ele tem que sobreviver mais do que qualquer coisa. Então é um parasitismo do caralho. Eu fico puta porque o governo japonês ele não se importa com a população, muito menos com idoso, e aí eles fazem planos populistas, não pensam na parte econômica, geração de riqueza, não tem planejamento a longo prazo,
E aí, quando dá uma cagada muito grande, eles simplesmente pensam: vamos desmanchar tudo aqui, fazer novas eleições e colocar um novo cara no poder. Então, é um verdadeiro desastre. Tipo, você não tem segurança nenhuma nessa porra de país. Mas pelo menos eles pensam muitas vezes mais antes de você sair aumentando o preço de tudo e qualquer coisa. Como você pode ver, saiu a matéria onde eles ainda estão discutindo se vão ou não fazer esses aumentos, né? Eles pensam. No Brasil, eles não pensam, eles apenas executam e foda-se a população. Mas essa é a matéria que eu queria compartilhar, que, assim, o Japão ele está passando por perrengues com o seu planejamento econômico e financeiro, pelo simples motivo que eles não têm. E aí eles estão se debatendo como vermes, tentando achar alternativas para, de repente, fazer o que querem fazer. E a alternativa provavelmente vai ser te fuder, fuder eu e todos que pensarem em fazer alguma coisa aqui nesse Japãozinho. Então, essa é a matéria de hoje. Fique à vontade para dar aí o seu joinha se você curte esse tipo de vídeo. Considere se inscrever no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Falou, até mais e até a próxima.